aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, queridos, prazer enorme para nós estarmos aqui nessa noite. Queremos agradecer primeiro a Ele, né? Toda a honra e toda a glória a Ele por essa rica oportunidade de poder estar junto com você aqui. Programação Torre Forte, programa esse da Igreja Batista Filadélfia, aqui da igreja da cidade de Monte Belo, né? Pastor presidente, pastor Mauro Mendes de Carvalho. E a pastora também que está na direção aqui de toda essa programação, né? Pastora Fernanda Marques. Está com vocês aqui todos os dias, né? Acompanhando de perto. Ela tem trabalhado muito aqui nesse trabalho, nesse trabalho missionário, que é de levar a palavra do Senhor através dessas mídias sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Você é nosso convidado para passar esse tempinho conosco aqui, que passa voando, né? Adorando, bendizendo e exaltando aquele que vive, aquele que reina. O desejo do meu coração é que a paz do Senhor Jesus ela entre e ela possa invadir a tua casa, o teu coração, a tua família, o teu lar, o teu carro, aonde quer que você esteja, que você possa sentir o toque da mão do Senhor aí junto com você. Convide o Espírito Santo para poder ministrar o seu coração, preparar esse coraçãozinho como uma terra boa, uma terra fértil. Eu estou junto do meu irmão aqui, meu amigo também, presbítero Elcio. Prazer para nós, né, irmão, estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como a minha menininha disse, né? Conseguiu. Conseguiu. E parece até engraçado, né? Uma criancinha de 3 anos falar conseguiu, mas verdadeiramente nós conseguimos, né? Mais uma vez, poder estar aqui pela graça do Senhor. É mesmo. É uma batalha, irmãos. É uma batalha, queridos ouvintes, uma batalha espiritual muito grande. Você poder estar representando o Senhor através da sua palavra aqui na terra, sendo um embaixador do reino de Deus, né? Ministro deste evangelho poderoso. Então, a gente sabe o peso, a responsabilidade, né, que está sobre as nossas vidas. E quando eu falo de peso, porque esta palavra ela é poderosa e pesada, né? Assim como Deus vai julgar todo ser humano, né? Todo ser pela sua gloriosa palavra. Então é através desta palavra que vidas são salvas, é através desta palavra que vidas são libertas, é através desta palavra poderosa que vidas são curadas, são saradas, são edificadas, são fortalecidas, né? Tudo no poder desta palavra. Por quê? Porque o poder desta palavra? Porque lá em Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, vai falar que todas as coisas estão sendo sustentadas, né? Todas as coisas, visíveis e invisíveis aos nossos olhos, estão sendo sustentadas pelo poder desta palavra de Deus. Então, para nós é uma alegria muito grande, mas nós fazemos isto, né? Embora nós estejamos com o nosso coração alegre, feliz e satisfeito de ser chamado pelo Senhor, de ser escolhido por Ele, né? E temos esse temor também no nosso coração, então nós operamos a nossa salvação com temor e tremor, né? Sabendo que tudo que nós falarmos aqui, se não for para edificação, se não for para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, ou seja, para que nós venhamos a ser, né, com essa vanglória, né, ter essa glória vazia, essa glória inútil do homem, né? Se o nosso coração estiver pensando nisso, em se gloriar nisso, nós estamos, né, muito fora daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, nesse momento, eu quero te saudar, meu querido, amado ouvinte, irmão em Cristo Jesus.
Quero te saudar com a paz do Senhor. Esta paz que excede o nosso entendimento, que guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos no amor de Cristo Jesus. Que você receba esta paz, que o teu coração possa estar, como o irmão Luiz Gustavo disse, estar aí como uma terra fértil, preparada para receber essa semente que é a palavra do Senhor, e que esta palavra possa frutificar e gerar aí muitos frutos, né, para que o Senhor possa olhar para a sua vida e observar esses frutos e dizer a respeito da tua vida: eis o meu filho amado, Amém. em quem eu me comprazo. Glória a Eis Deus. a minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Né? Por quê? Porque eu estou vendo fruto. Esse é o propósito de Deus. Sim. Olhar para nós e ver os frutos do Espírito dele. Então é uma noite de bênção, é uma noite de vitória nas nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor, Ele proporciona isso para nós. Ele proporciona essa vitória e nós conseguimos estar aqui. Conseguimos. Né? Conseguimos. Graças a Deus. Né? Então que o nome do Senhor venha a ser engrandecido nessa noite pela minha vida, pela vida do irmão Luiz Gustavo, Amém. Pela sua vida que está nos assistindo. E seja este missionário também, compartilhe esta programação, esta live. Seja o embaixador do reino de Deus aqui Amém. nesta terra, pregando esta palavra pura, né, esta palavra poderosa que é o Evangelho do Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a nós orarmos, né? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa vir de encontro com cada necessidade nossa. As necessidades físicas, as necessidades espirituais, as necessidades materiais. O nosso Deus é o Deus de milagres, o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que supre toda a nossa necessidade. É o Deus que fala na sua gloriosa palavra, Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mistérios de Deus que são revelados através do nosso clamor. Curas acontecem, milagres acontecem da parte do Senhor quando nós oramos, quando nós clamamos pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele nesta noite, honra, glória, louvor e adoração. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, Senhor, pela gloriosa obra da tua salvação, Pai, pela obra do seu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Esta obra de regeneração, meu Deus, que regenera, Senhor, meu Deus, o nosso ser, Pai, que nos torna, Senhor, nova criatura, Senhor, em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nesta noite, Pai, repreendendo todo embaraço, todo impedimento, toda barreira, Senhor, tudo aquilo que não provém da sua santa, perfeita e agradável vontade, meu Deus, e que o teu nome seja honrado através dessas palavras que nós vamos estar ministrando aqui, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba as nossas vidas aqui, meu Pai. Que o Senhor receba este culto, Pai. Um culto racional, um culto inteligente, porque sabemos em quem temos crido. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que tem operado nas nossas vidas pela fé. Então todo aquele que crê, Senhor, nesta noite, que o Senhor visite, Pai, suprindo cada necessidade, Pai. Que haja cura nessa noite, que haja libertação nessa noite, que haja renovação e fortalecimento. Que seja noite de salvação, Senhor. Que seja noite, meu Deus, em que o Senhor venha se alegrar com as nossas vidas, para a honra e glória do seu santo nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmão? Amém. Vamos louvar o Senhor? Bora. Aleluia, Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão,
Seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Eu tô lembrando aqui da visão de João Batista. Nós cantamos aqui que bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Né? O Cordeiro de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único digno de desatar os 7 selos e revelar, né, os mistérios que estavam ocultos aos homens, revelados ali para João, né, ali quando João está chorando, Apocalipse capítulo 5, que eu estou citando, e João, ele é arrebatado ao 3º céu e ali ele contempla, né, as grandezas ali, as maravilhas que estão preparadas, todas que estão preparadas para aqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Né? E João começa a chorar porque chega um ancião nele, irmão Guto, e fala assim, ó, tá vendo aquele livro de 7 selos ali? Ele tá contemplando aquele livro, né? E ele vê aquele livro selado, e ele sabe que ali dentro tá os mistérios para ser revelado. E o ancião pega e fala, ninguém é digno de desatar esses selos, ninguém é digno, nem nos céus, nem na terra, em lugar nenhum, ninguém é digno. Aí ele começa a chorar, né? Tamanho desespero de falar, ó, eu vim aqui, não é só para ver, eu quero a revelação, né? Eu quero ver o que está por detrás, ou seja, por detrás do alcance, né? A revelação dos mistérios. E aí o ancião fala assim, ó, não chora não, calma aí. Aí ele vê o Cordeiro, que está lá assentado no trono. Ele fala, você está vendo aquele Cordeiro lá? Está cheio de mancha de sangue, né? Que foi sacrificado. Ele fala, tá vendo o Cordeiro? Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Ele é digno, o único digno de desatar os 7 selos e trazer esta revelação. Aí ele vai dizer, com o sangue dele, ele comprou para Deus raças, povos, línguas e nações com seu precioso sangue. Então, quando João Batista ele tem aquela visão gloriosa de Jesus, quando está chegando, ele já estava preparando esse caminho, né? Ele estava anunciando as boas novas. E eu gosto muito daquela frase que você fala, né? Que João, quando ele está, que ele chega, todo mundo pergunta para ele, você é o Cristo? Ele, não sou o Cristo. Não. Ó, vocês estão olhando para mim, né? Mas a hora que
que ele aparecer, ó, não olha para mim não. Não olha para mim não. Segue ele. Segue ele, olha para ele. Então quando Jesus aparece, aí ele aponta para Jesus e diz pro povo ali, ó, olha lá, ó, Eis o Cordeiro. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre isso. É tremendo, na verdade, o Evangelho é sobre isso, irmãos. Sobre isso. Nós não estamos aqui para pregar e defender placa de igreja, né? E nem de religião. Nós estamos aqui para falar de Jesus. De Jesus. Né? A vida eterna, as pessoas falam, a vida eterna é a pessoa que morre e, quando eu morrer, aí eu vou lá para a vida eterna. Não, a vida eterna é que creiam em Jesus Cristo, que creiam e conheçam aquele a quem Deus enviou. Né? Então, a vida eterna é que nós possamos a conhecer a Jesus. É o que João fez com as pessoas que acompanhavam ele. João tinha discípulos. Né? E nessa caminhada, João, ele usava esse termo, enquanto eu estou aqui com vocês, vocês vão olhando e prestando atenção no que eu estou ensinando. Né? No que eu estou lendo, no que eu estou falando, mas quando ele vier, vocês não olham mais para mim. Né? É eles que você tem que seguir. Quando ele menciona essa palavra, João capítulo 2, se não me engano, que ele fala assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João deixaram de seguir ele, assim, sem questionar, sem nada, porque foram ensinados a fazer isso. Então a nossa vida, nós fomos convidados, eu, você, irmão Elcio, e todas as pessoas que foram despertadas por esse Evangelho, a apontar para Cristo. Essa é a missão. Né? A nossa vida tem que ser um direcionamento, um apontador. Nós temos que apontar para os nossos filhos, nós temos que apontar para as pessoas que estão do nosso lado, porque se a nossa vida não estiver apontando para Cristo, estiver apontando para qualquer outra coisa, nós estamos no propósito errado. Nós estamos no caminho errado. Né? Não, você tem que ir para a igreja A, não, você tem que ir para a igreja B. Não, querido, você tem que ir para Cristo. A sua vida precisa ser cristocêntrica. Tudo que acontecer e tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, tudo que nós vivemos, tem que apontar para Ele, porque a honra e a glória é somente dele. Né? Então, enquanto nós estamos aqui falando essa palavra, presta atenção na gente. Presta atenção. No que nós estamos falando. Porque essa palavra não é nossa, está escrito, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, não é nada inventado por nós. Né? Mas quando Ele vier, é para Ele que nós temos que olhar. Né? Então é muito lindo esse privilégio que o Senhor nos deu, né? Que os discípulos tinham essa preocupação, Senhor, mas o Senhor vai subir e nós vamos ficar sozinhos, como é que vai ser? Né? Ele falou assim, não, o Pai vai enviar outro, né? Tem que ir, e é o Espírito Santo, gente. Se nós entendêssemos, né, o valor, o significado que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo tem, a função que ele tem dentro de cada um de nós, cara. Quem nos permite ter os olhos abertos é o próprio Espírito Santo, é Ele que convence o homem do erro, da justiça, do juízo. Esse Evangelho que foi revelado a nós, como diz acho que é 1 Pedro capítulo 2, que fala que até os anjos anseiam observar. O desejo dos anjos era conhecer o que a gente conhece. Né? E foi dado para nós esse privilégio. Então se sinta honrado, se sinta feliz, se sinta bem-aventurado, porque esse Cordeiro que comprou para si povos, línguas e raças e nações, né, ele comprou a sua vida, ele comprou a minha vida. Você, às vezes você não entendeu ainda, mas você é propriedade única e exclusiva de Deus. Deus te chamou para isso, para que você entenda que você tem um dono. Então você pode chamar Ele de Senhor e também chamar Ele de Salvador, né? Para reconhecer que Ele é o seu dono. É por isso que nós vivemos, irmãos. A vida sem Jesus não tem sentido. Não tem. Né? A vida sem Deus não tem sentido. Moisés, ele compreendeu muito bem isso. O que sustentou Moisés durante toda aquela caminhada foi a presença do Senhor. Quando o povo tinha pecado com aquele bezerro de ouro lá que tinha feito, Arão tinha feito, e eles tinham pecado, Deus se irou muito com aquele povo e falou assim, é o seguinte, eu não vou caminhar com vocês não. Vocês vão chegar na terra prometida conforme eu prometi, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele cumpre as promessas. E ele falou assim, vocês vão chegar lá, vocês vão pisar lá nessa terra. Eu vou enviar o anjo na frente de vocês para tirar todos os inimigos da sua frente. Mas eu, o Senhor, eu não vou com vocês, porque vocês são um povo muito obstinado. E Moisés vira para Deus e fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Eu não saio daqui se a tua presença não sair comigo.
né? E a gente tem que dizer, Senhor, eu não saio da minha casa se a tua presença não sair comigo. Eu não entro nesse carro se a tua presença não entrar comigo. Né? Eu não caminho na rua se a tua presença não caminhar comigo. Eu não entro na minha casa se a tua presença não entrar comigo, queridos. É isso que nós temos que entender. O que nós temos de maior valor é a presença. É a presença dele. É a presença. Até porque é ela que vai fazer sempre a diferença. É verdade. Né, nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. O homem sem Deus, ele é um homem obstinado, né? É propício a fazer só aquilo que é mal, né? Propenso a fazer tudo aquilo que é errado. E uma vida com Deus é a oposição disso. Sim. Né? É você andar com um Deus de amor, com um Deus de paz, com um Deus que quer ver, né? Quer ver e quer demonstrar, quer ver esse amor que foi derramado no teu coração e quer demonstrar através desse amor as tuas atitudes mudadas. Exato. Né? E aí você vai andar conforme a vontade de Deus. E quando nós andamos conforme a vontade de Deus, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Amém. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Ainda que os nossos olhos às vezes não entendam o propósito dele, né? Mas a gente sabe que a vontade dele é melhor do que a nossa. Amém. A gente sabe que os caminhos dele são muito melhores do que os nossos caminhos. É confiar no especialista. Confiar nele. Né? E para isso, essa confiança, para você ter essa confiança, você precisa ter experiência com ele. Né? Relacionamento. Você precisa conhecer o Deus que você serve, o Deus que é teu Senhor, e o Deus que te guarda, o Deus que te ilumina, o Deus que te faz caminhar, né? O Deus que muitas das vezes te sustenta nessa caminhada, te carregando, né? Carrega muitas vezes a gente nos braços e nós não damos conta disso. Às vezes a gente está em certas situações da nossa vida, né? Que estamos andando arrastados ou talvez não estamos conseguindo nem caminhar. Mas a gente consegue atravessar esta barreira, esse obstáculo, a gente consegue chegar no final dessa caminhada e a gente olha para trás e vê que sozinho nunca seríamos capazes de chegar onde a gente chegou. E que a mão do Senhor, a destra forte do Senhor e poderosa, ela nos sustentou e ela nos amparou e ela nos carregou. Então é por isso que nós temos que crer. Isaías 41:10 diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Sou eu quem te sustento, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te ajudo. No verso 13 ele fala: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então essa é a confiança que nós temos num Deus todo-poderoso, que ao mesmo tempo que é um Deus que pode todas as coisas pelo seu poder, Ele é nosso Pai. Sim. Né? Ele é nosso Pai, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. E então nessa noite você possa se render ao Senhor, que você possa confiar verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, confiar nele e esperar nesse Deus poderoso, nesse Deus fiel, que tudo Ele vai fazer. E esse lance de confiança, nós precisamos entender de fato o que é confiar. E às vezes o que pode parecer óbvio para um não é para outro. Às vezes uma coisa simples, você fala assim, você precisa ter fé. E às vezes tem alguém se perguntando assim, mas o que é ter fé? Você tem que confiar, mas o que é confiar de fato? Né? Aí eu já ilustrei aqui uma vez uma história de um personagem. O cara, ele era especialista em andar em cima daquelas, um equilibrista. Ele andava em cima da corda assim, ó, em cima de montanha, em cima de prédio. E aí ele foi considerado como o maior equilibrista que tinha. E aí montaram então, pegaram um arranha-céu de um lado, um prédio do outro lado, e amarraram uma corda de um lado e outra corda do outro. E ele passou se equilibrando naquela corda de um lado para o outro. E tinha reportagem, tinha um monte de gente lá filmando, entrevistando ele. Ele vai, atravessa a primeira vez, aí o repórter chega nele e fala: cara, que legal, você é o maior equilibrista do mundo, olha que altura que você estava, olha esse prédio, né? E como é que você consegue fazer isso? Aí o cara na entrevista fala assim: é muitos anos de treino, né? Eu consigo fazer, eu treino desde as pequenas alturas, aí fui subindo até conseguir fazer isso. Eu concentro aqui no alvo, eu atravesso desse jeito. E aí ele pegou um carrinho de mão e começou a atravessar com o carrinho de mão
vazio. Aí pegou, atravessou com aquele carrinho, pá, pá, pá. Aí o repórter foi lá e falou, cara, como é que você conseguiu atravessar com o carrinho? Você é incrível, você é demais. Aí aquele equilibrista virou pro repórter e falou assim, cara, você acredita que eu sou tudo isso? Não acredito. Você acredita mesmo que eu sou bom assim? Acredito. Você acredita que eu vou passar com esse carrinho pro lado de lá? Ele falou assim, eu acredito. Ele falou assim, então entra aqui dentro, que eu quero atravessar com você esse carrinho. Aí a pergunta é, será que esse repórter atravessou sim ou não? Né? Então, a confiança é realmente nós abrirmos mão daquilo que nós pensamos que conseguimos fazer. É verdadeiramente confiar no especialista, naquele que sabe fazer. Uma outra situação que eu vi que eu achei muito interessante, uma pessoa está num prédio em chamas lá no último andar e o prédio está todo incendiado, pegando fogo, né? E a única saída que tem para ele sair, é um prédio lá de 5 andares, é ele pular lá de cima. Aí aparece uma criança lá de 4 anos de idade e fala assim, tio, você tem que pular, pula que eu te pego, sabe? E aí aquele homem olha lá de cima e ele vê que é uma criança de 4 anos e que se ele pular, aquela criança não tem condições de segurar, né? A fé também não é uma fé burra, uma confiança burra de fazer isso. Mas aí passa alguns minutos, algum tempo ali, 10, 15 minutos, chega uma equipe de resgate do bombeiro, que são pessoas preparadas, capacitadas, e aquele bombeiro ele começa a subir naquele prédio incendiado e ele chega até o último andar onde está essa pessoa. E aí ele chega e fala assim, ó, eu sou um bombeiro, eu sou especialista nesse tipo de resgate, eu estou aqui para poder te salvar, a gente não consegue descer pelo prédio porque está tudo em chamas e só tem um jeito de você sair daqui, você vai ter que pular. É diferente? Bem diferente, né? E a opção que você tem para poder se salvar é confiar no especialista, naquele que já fez, naquele que já salvou muitas vidas. Então, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar nisso. Sabe quando o jovem rico ele chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Né? Ele tinha todo um plano feito de confiança, um plano de felicidade para ele. Ele tinha algo designado para ele ali que ele acreditava ser o certo. Jesus falou assim, abre mão desse teu plano e vem seguir o meu. Deixa aquilo que você imaginou que fosse o certo para você, que você trilharia, e passa a seguir o plano que eu tenho para você. E naquele momento ele avaliou que o plano dele era melhor que o plano de Jesus. Eu quero dizer para você, essa noite, que todos nós criamos planos de felicidade para nós, o tempo todo. Na verdade, o mundo ele quer imputar isso na nossa cabeça o tempo todo. Você precisa ser bem sucedido, você precisa se dar bem, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Essa é a cultura, né, que é imputada dentro de nós. E nós somos assim convidados a confiar na nossa capacidade, naquilo que nós conseguimos fazer. Mas Jesus nos convida nessa noite a acreditar no plano de felicidade que Ele tem para nós. Né? E é uma coisa que não depende nada da gente, mas depende exclusivamente dele. É sobre essa confiança que nós estamos falando. E isso aí, irmão Guto, é a chave, né? A chave precisa ser virada na vida do ser humano, porque às vezes nós estamos tão embaraçados, com situações tão difíceis para se resolver, né? E como você falou, às vezes nós estamos acostumados a resolver tudo, a fazer tudo da nossa forma e as coisas vão estar dando certo, vai ter dando certo até certo ponto. Mas às vezes nós damos uma deslizada aí e a gente entra num embaraço tão grande que nós não conseguimos resolver. Né? A situação sai verdadeiramente do controle nosso. Né? E assim que se encontra muitas vidas hoje. Pessoas que estão embaraçadas, emaranhadas, estão enroladas de todas as formas que você pensar. Né? E a solução para elas é se render a quem pode resolver o problema. Né? E para se render a quem pode resolver esse problema, ela precisa crer primeiro. Né? Precisa crer e precisa confiar, é o que foi dito aqui, para que possa ser solucionado o seu problema. Né? Em parte.
Porque a solução verdadeira desse problema, ela é como se diz, o buraco é muito mais embaixo. Mas para começar a resolver o problema, você precisa já de imediato crer, né? Dar o pontapé da fé. Mas a gente sabe também que esta fé é o Espírito Santo que nos dá, né? Segundo o dom gratuito de Deus, a fé é um dom que Ele nos dá para a gente crer, né? E esta fé ela vai vir pelo ouvir. E o ouvir de quem? Da palavra. Da palavra. Por isso a importância de você estar com os teus ouvidos abertos para a palavra de Deus a respeito da tua vida. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ela não vem prometendo também te aliviar os teus sofrimentos aqui nesta terra, não. Não. Não é, não. Não vai te falar assim, ó, se eu estiver falando para você, ó, não, vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Você vai ter casa própria, você vai ter carro novo, você vai ter, né? Você vai ser curado, você vai... A famosa teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade não é nada disso. Não, o Evangelho não é nada disso. Embora Deus, se Ele quiser, Ele pode proporcionar isso e Ele proporciona. Porque dinheiro, né, não é problema quando o teu coração não está nele. Sim. Né? Quando ele não é dono teu, mas se você é dono do dinheiro. Então, Deus prospera sim, porque dele o ouro dele é a prata. Na verdade, ele vai mudar o teu conceito de riqueza. De riqueza. Você vai poder ter a noção daquilo que verdadeiramente tem valor. Você vai olhar para uma pessoa que tem, por exemplo, sofre talvez de uma enfermidade que ele não consegue se levantar da cama, e você vai enxergar a riqueza pelo fato de acordar todo dia cedo. É o que eu sempre falo, às vezes o braço está doendo e o cara está dando glória a Deus porque ele tem o braço para doer. Né? Ele entendeu, né, que sem o braço seria pior. É o conceito. Né? É o conceito. Né? Então isso, muitas vidas estão sofrendo hoje, irmão. Estão sofrendo, estão angustiadas porque o principal foco é o descanso das almas. Né? Se a tua alma está mal, se o teu espírito está mal, o teu corpo está padecendo. E se a tua alma está ali, né, em paz com o Senhor, você pode estar vivendo a maior turbulência aqui nesse mundo. O teu coração está quieto, o teu coração está descansando em Deus, a tua alma está quieta e você está esperando em Deus. Moelcio, então só tem uma coisa que traz fé: a palavra. O milagre traz fé? Se for por conta de ouvir a palavra. Entendeu? Até o milagre, irmão, o milagre, ele abriu porta para o ministério de Jesus. Mas o que trouxe a fé foi a palavra. Por isso que ele veio pregar. Ele disse, né, que o reino dos céus já está aqui. E o que é o reino dos céus? Não é comida e não é bebida. Romanos 14:17. Não é comida e não é bebida. É paz, é alegria, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Então quando ele fala o reino de Deus já está aqui. Já está no meio de vós. Né? Aí a gente vai orar, irmão, falando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Né? A gente não tem que falar, venha a nós o teu reino. O reino já está em nós. Nós somos uma extensão dele. Nós somos uma extensão desse reino. Representante legal dele aqui. Então o reino já está estipulado, em fazer com que esta extensão se prolongue aqui na terra por meio da nossa vida. Então é muito importante você ouvir essa palavra, porque às vezes tem pessoas que vão em cultos, né, em igrejas, às vezes estão com uma limitação aí, estão na cadeira de roda e chega ali naquela esperança de que Deus vai curar. Ela vai levantar daquela cadeira de roda ali, né? E Deus vai solucionar aquele problema ali. Mas o problema é muito mais embaixo do que isso. Porque às vezes essa pessoa está nessa situação porque Deus está mostrando para ela, né? Tá ali permitindo essa situação para fazer com que ela verdadeiramente venha a ter um coração transformado. Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo. As perguntas que eu mais ouço, às vezes, as pessoas falam assim: nossa, a pessoa era tão boa, por que ela está passando por isso? Fulano era tão bom, por que aconteceu isso com ele? Deus tem um propósito em todas as coisas. Às vezes é necessário acontecer tal coisa com alguém que se julga bom pelo mundo, talvez,
para que uma família inteira seja salva. Aí você fala assim, pô, mas precisou meu irmão ficar doente para que ele salvasse a minha família? Sim, cara, precisou ele matar o único filho dele para que a gente pudesse ser salvo. Entende? O propósito, ele é bem maior. Muito maior. Né? Deus, ele não se alegra no sofrimento do homem. E nós também não fomos chamados para viver uma vida triste e uma vida chata aqui na Terra. Por quê? Nós vamos entender que a verdadeira alegria, né? O mundo fala assim, aqui nós temos alegria, nós temos a fonte de prazer, seja na comida, na bebida, onde quer que seja, né? Mas e o que você acha de você beber a água lá na nascente? Aquele que criou a alegria, né? Aquele que criou o prazer. Então o Senhor nos convida a nós bebermos dele. E ele é a verdadeira fonte de alegria, né? Você vê quando o apóstolo Paulo relata em Filipenses 4, ele fala assim, cara, eu descobri o segredo de viver contente. Eu sei o que é ter dinheiro no banco, eu sei o que é não ter nada, eu sei o que é ter comida na mesa, eu sei o que não ter nada, eu sei o que é ter roupa para vestir e não ter nenhuma roupa. Eu sei, mas olha, eu descobri o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse segredo é o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:13. Ele falou assim, eu posso todas as coisas. Sabe qual que é o segredo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não só posso no quesito de conquista, mas de suporte. Cara, eu posso passar por isso, eu posso passar por aquilo, eu posso conquistar aquilo outro. Mas o que importa é que eu descobri o segredo de viver contente. Que eu posso nele todas as coisas, porque ele me fortalece. Então, a nossa verdadeira alegria tem que estar nisso. Em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor, e ser despertado por isso. Como o presbítero está dizendo, querido, não é a cura, não é algo assim miraculante que as pessoas querem ver sinais e maravilhas. Querem, porque precisam testificar com os olhos para poder acreditar. Né? Tomé também presenciou isso, ele tinha essa necessidade. Né? Era a personalidade dele de ser assim. E Jesus falou assim, bem-aventurado ainda aquele que pode ver sem crer. Né? Você não precisa tocar, você não precisa ver, mas você crê em mim. Né? E tem gente esperando assim, sinais miraculosos e tal. E pode ser que tenha gente até esperando quando Jesus voltar e romper os céus lá, e vindo montado num cavalo, e na coxa dele lá escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí pensar assim, pô, realmente, cara, o que eles falaram a vida inteira tem razão, está acontecendo. Mas olha, eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração. Mas o que é abrir o coração também? É o estar disponível. A disponibilidade para poder receber essa palavra. A disponibilidade de poder largar o que você está fazendo, né? E você dar atenção à palavra que está sendo ministrada. Para que essa palavra ela penetre, ela gere algo dentro de você. Não pense que nós conseguimos fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? É um mito falar que mas a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Todas as pessoas que se intitulam, né, multiformes, assim, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, multitarefas, é a capacidade de fazer muita coisa mal feita ao mesmo tempo. Né? Nós precisamos dar foco. E o que te traz fé não é o milagre, o que te traz fé não é a prosperidade, o que te traz fé não é algo miraculante que você possa ver, embora Deus possa fazer tudo isso. Né? Mas o que te traz fé é a palavra de Deus, é ela que quebra todo jugo, é ela que despedaça toda a cadeia, é ela que joga por terra todas as armas do Satanás, ciladas do Satanás contra a sua vida. Tá? Foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. Foi no haja. E isso aí, irmão Guto, quando você começa a entender e conhecer a palavra é a verdade. E Jesus vem falando, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então vai te libertar de todo engano, de toda dúvida, e você vai entender que Deus é soberano, que Deus ele faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, com quem Ele quer, né? Que Ele não precisa pedir para ninguém o que Ele dá satisfação a ninguém, o que Ele tem que fazer. Isso é soberania de Deus. E também existe, quando você conhece a palavra, existem princípios, a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, certamente você vai colher. Então tem muitas pessoas que estão colhendo aquilo que plantou.
E Deus é tão bom que Ele permite, né, você plantar tudo que você quiser. Só que Ele é justo também e Ele não vai deixar de que você venha colher nada a não ser aquilo que você plantou. Né? A lei de semeadura é natural, né? Natural. Então tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, vão ouvir e vão crer. Né? Mas existe um processo que o Espírito Santo faz na nossa vida, que é esse processo de regeneração, de lapidação nas nossas vidas, de consertar aquilo que foi danificado, né? E Deus já vai levar para o lado do fogo, né? Vai pegar você como um ferro frio e vai te lançar no fogo. Porque ferro frio você não consegue moldar ele da forma que precisa ser moldado. É preciso você aquecer ele uma temperatura para ele, né? Uma temperatura ficar maleável, né? Para ele ficar maleável, né? Então Deus já vai falar, Isaías 48:10, que ele não provou o seu povo como se prova prata, né? A prata se prova ela no fogo, mas ele provou o povo aonde? Na fornalha da aflição. Agora você já imaginou. E Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, que fala que é a respeito da nossa fé, que ela é mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo e perece. E ela precisa ser achada, essa fé, ela precisa ser achada em glória, louvor e honra ao nome do Senhor. Então existe um propósito na nossa vida, que é o quê? Tudo que acontece na nossa vida, tão somente é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando você entende isso, você descansa. Você descansa e você começa a praticar princípios, você começa a plantar, né? Você começa a semear aquilo que se deve ser semeado, aquilo que se deve ser plantado, né? Porque aquele que vai, diz a palavra em Gálatas 6:7, que tudo que o homem plantar, ele vai colher, né? Se nós plantarmos na carne, nos sentimentos da carne, certamente é morte. Exato. Mas se nós plantarmos no Espírito, segundo a vontade de Deus, o que nós vamos colher? A vida eterna. Então é esta palavra de vida eterna, é esta palavra de alerta que nós estamos trazendo para a sua vida, a crer nesse Deus soberano, que não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, Deus tem um propósito nisso, né? Tem um propósito nisso. E a partir do momento que você crê que Deus está no controle da sua vida e você descansa nisso, as coisas começam a melhorar. Sim. Você vai entendendo e você vai pedindo perdão pelas tuas atitudes, pelos teus erros, pelos teus pecados, porque Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Credes no Evangelho e se arrependam. Né? Então salvação é arrependimento e fé. Salvação é arrependimento, arrependei-vos dos vossos pecados e credes no Evangelho. O Evangelho é as boas novas. É a transformação de glória em glória, é nós vivermos um dia por vez na presença do Senhor, sendo transformados no poder do Espírito, sendo regenerados no poder do Espírito, gerando frutos. Frutos e primeiro dignos de arrependimento, depois vai vir os frutos do Espírito, a paz, mansidão, temperança, o domínio próprio, longanimidade, perseverança, né? Para você ser forte, porque o mundo vai bater, o diabo vai se levantar, mas você está fortalecido no Senhor, nada pode te abalar. Então essa luta que você está vivendo hoje, ela vai passar. Tudo aqui nesse mundo, nessa terra, é passageiro, é transitório, né? Mas você tem que focar para aquilo que é eterno. E esta palavra de salvação, o Evangelho, estas boas novas, é o que Cristo fez por cada um de nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. E esta vida começa aqui, fluindo já nas nossas vidas esse poder do Espírito Santo para você viver da melhor maneira possível aqui. Né? Embora possa estar faltando tudo, a chave foi virada. Sim. Você aprendeu a viver em qualquer circunstância, foi o texto que o irmão Guto citou. Você vai aprender a viver em qualquer circunstância, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade, porque você sabe que todas as coisas você pode no Senhor, Ele que te fortalece. Moelson, então só pode viver essa realidade aí, só consegue viver essa realidade dessa palavra, que o irmão Moelson escolheu um texto aqui, que para viver isso aqui é só quem passou por essas experiências aqui, ó, só que ele está falando, que está lá em Atos 20, eu vou ler do 33 ao 35, que fala assim, ó: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minha necessidade e as de meu companheiro. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos.
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade Aí. em dar do que receber. Nos dias de hoje, é fácil ver essa palavra aqui ou não? Mediante a visão. Visão terrena, Isso. humana, não. É impossível. Porque hoje nós estamos vivendo dias onde que o egocentrismo está reinando. Está reinando. Infelizmente. Eu penso em mim. A Bíblia vai falar em Mateus 24:13 que por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos ia se esfriar. A gente está vendo isso. Sim. O que você está falando, a gente está vendo uma vida egocêntrica, uma vida egoísta, uma vida que está olhando para o seu próprio umbigo. Individualismo. Essa é a palavra. Né? Se tá bom para mim, tá bom. Né? É aquela frase, é cada um por si e Deus para todos. Mas aparece alguém na porta da minha casa e pede um litro de óleo e eu dou e tá tudo certo. Tudo certo. Fiz a minha caridade. Né? E a gente sabe, irmão Guto, que é muito mais profundo isso. Né? Hoje você viver a benignidade do Senhor, você querer essa benignidade do Senhor, você querer o favor do Senhor, todos querem. Né? Agora você ser parte desse favor, você viver esse favor de Deus para poder abençoar vidas, para poder socorrer vidas, para poder fazer com que vidas sejam felizes através da sua vida, através das suas atitudes, isso aí está muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não estão respondendo, já não estão compreendendo mais a realidade que precisa ser vivida aqui através do chamado de Deus. E eu estou falando isso aí para crente, que se diz cristão. Eu vi uma pregação do pastor Paulo Borges Júnior, lá de Goiânia ele é, que chegou um irmão na igreja lá e falou para ele assim: pastor, eu comprei um carro novo e eu queria que o senhor orasse e consagrasse o meu carro. Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, a gente pode ir lá e fazer. Mas olha, seguindo o exemplo de Jesus, tudo que Jesus levantou o céu e deu graça e consagrou o Pai, ele repartiu. E aí, você quer que eu vou lá consagrar o teu carro? Vamos vender ele amanhã? Na verdade, nós fomos chamados para repartir. Né? Esse é o sentido da ceia, né? Principalmente até. Fazer isso, discernir o corpo do Senhor é discernir que existe um corpo chamado igreja e que ali tem que ser dividido. Né? Tem que haver essa comunhão. Nós somos chamados para dividir. Tiago capítulo 4, verso 17 fala assim, ó: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fica um alerta para nós aqui, ó. Quem sabe que deve fazer. Se você não sabia, agora você está sabendo. Eu quero te dizer que agora você está na maior rascada, entendeu? É inocente mais. Agora já era. Tá? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Tá? A Bíblia também fala, por outro lado, que não são as minhas obras que vão me salvar, mas são as obras que vão provar o quê, irmão Elcio? Provar a minha fé. Pronto. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Né? Agora, só vai praticar as boas ações, né? Não para se vangloriar, não para ter algo em troca, recompensas, né? E vão fazer por amor os salvos. Então as obras, elas vão fazer parte de uma vida salva. E essas obras que são feitas, né, toda a honra, todo louvor, toda adoração, tudo vai ser mérito do Senhor, porque sempre vai ser o Espírito Santo gerenciando a nossa vida para que essas obras sejam feitas. Exato. Na verdade, vai isso é fé e obra. Você crê que o Senhor vai só testificar, né, de uma fé genuína. Vai te mostrar que o Espírito Santo, sem esse Espírito, você não ia fazer. Exato. E nós precisamos desvencilhar um pensamento também, que sempre quando nós falamos assim em ajudar ou fazer alguma coisa para alguém,
a primeira coisa que você pensa Esse é dinheiro. é dinheiro. É dinheiro. Né? Tem gente, irmãos, que ele não precisa do dinheiro. Às vezes ele tem até mais dinheiro do que a gente. Às vezes ele precisa de um abraço, cara. É verdade. Às vezes precisa de uma palavra. Às vezes precisa de um ombro, né, para chorar. Porque tudo que ele tem é dinheiro. Exato. Mas é pobre em outras coisas, né? E quando a gente se depara com vidas assim, é muito triste. Porque às vezes a pessoa está tão iludida que o dinheiro pode comprar tudo, que Deus permite essas frustrações virem, né, para mostrar para ele que o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro vai fazer você comprar uma cama boa, né? Mas ele não vai comprar o teu sono, de maneira nenhuma. Tanto é que se você de maneira nenhuma. Pessoas fizeram alguns estudos aí de pessoas que estavam em fases terminais, mas tinham uma condição financeira muito boa. E se ele pudesse comprar alguma coisa naquele momento que ele estava, o que ele compraria? Tempo. Né? Uhum. Tempo para abraçar, para dizer que ama, para correr atrás daquilo que verdadeiramente tem valor. É tempo. É só o que você precisa para mudar o que precisa ser mudado. Então, infelizmente, precisa chegar nesse ponto aí, a pessoa tá ali, né? E ver que o dinheiro que ela possuiu aqui, viveu a vida inteira em prol disso, de conseguir, de quantas inimizade, pisou por cima confusão de muita gente, sabe? Brigou com muita gente, humilhou muitas até pessoas, da própria família, né? Desfez de muitas pessoas, só para poder falar, eu tenho, eu consegui, né? Consegui chegar. Não, tudo isso aí é como o apóstolo Paulo disse, nada eu trouxe para esse mundo e nada eu vou poder levar para lá. Né? Vai ficar aqui. O que verdadeiramente tem valor é o que você vai levar para a eternidade. Né? Então as tuas boas obras aqui, é o que você fez em prol de fazer vidas felizes aqui na terra, é você usar os benefícios que você tem para abençoar, para poder fazer a vontade de Deus. Tem muitas vidas que estão precisando da tua ajuda, estão precisando, não é financeira não, não é só financeira não. É você ir lá, o apóstolo Paulo está falando a respeito de visitar os doentes também. Sim. Né? Visitar os enfermos, ir atrás, ir ali no asilo, visitar os velhinhos, né? Tudo isso aí, você tem que pensar que um dia você pode estar nessa situação. Porque aqui nós estamos sujeitos a tudo. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não sabemos como está. Né? Você trata uma pessoa bem hoje, você está plantando. Amanhã você pode ser bem tratado. Você trata mal uma pessoa aqui hoje, talvez você não receba o mesmo tratamento dela, mas outras pessoas vão tratar você da maneira que você tratou outras. Na verdade, a nossa vida aqui na Terra, cada passo que nós damos, tudo que a gente fazer aqui, tem que ter um propósito de revelar Cristo. Porque Jesus, quando ele veio, tudo que ele fez foi com o intuito de revelar o Pai. Revelar o Pai. Revelar o amor do Pai. Revelar que tipo de Pai que Deus era. Né? Então, todas as vezes que ele passava por uma determinada situação, Jesus não perdia a oportunidade de revelar como Deus agia. Né? Quando aquela mulher adúltera foi exposta diante dele, que eles esperavam que ela fosse apedrejada. Né? Jesus revelou o Pai, como que o Pai era naquele momento. Então ele falava muito assim, quem vê a mim vê o Pai. E nós precisamos ter isso em nós. Quem vê a mim vê quem? Vê Jesus. Entende? Então que as nossas ações elas possam revelar verdadeiramente o Cristo. E se a gente for fazer alguma coisa, como o Moyos disse, que não seja para que a atenção seja dada para nós, para que a glória seja atraída para nós. Né? Como diz o texto, acho que, se não me engano, acho que é Mateus capítulo 6, que o que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Para quê? Para que não tenha mérito nisso. Né? Nós vamos repartir daquilo que um dia foi repartido para nós. Nós vamos dar daquilo que um dia foi dado a nós. Né? E nós só conseguimos dar daquilo que nós temos também. Por que eu tenho que me dedicar? Por que eu tenho que me empenhar? Cara, você tem que se dedicar, você tem que se empenhar para que você tenha cada dia mais ao que dá. E você está tocando no assunto de ofertar, de doar, né?
Nós, como nós temos um senso muito assim de estar julgando as pessoas pela aparência, nós não conhecemos o coração é só Deus que conhece. Jesus vai falar a respeito de que todo aquele que chega e te pede, você dá. Né? Se pediu, você tem para dar, porque é o que ele falou, você não vai poder dar nada se você não tiver. Mas se você tendo, a pessoa vem e te pede, dê. Aí fala, mas é para ele, é o caso da pessoa que é viciada em droga, que é viciada no álcool. Mas eu vou dar, mas ele vai beber, ele vai cheirar, ele vai fazer, vai acontecer. Jesus falou, dá. Porque talvez essa pessoa, você está julgando ela e talvez ela não vai fazer isso. Você sabe que eu vi uma experiência semelhante? Eu morava na outra casa menina embaixo ali, eu levantei um dia cedo e falei assim, Senhor, eu quero abençoar alguém. Falei, me dá a oportunidade, coloca uma pessoa no meu caminho hoje para me abençoar. Levantei e fiz essa oração. Eu estava sozinho em casa. E quando eu vi, cara, bateu uma mulher lá na porta de casa. Mas era uma mulher que a gente sempre se ajudou. E ela chegava até a vender as coisas que a gente dava, sabe? E ela bateu lá e falou assim, você tem um litro de óleo aí pra você me dar? Eu falei assim, mas essa mulher, cara... Eu falei, não tem não. Não tem não. E ela foi embora. A hora que eu entrei pra dentro de casa, que ela foi embora, cara, o Espírito Santo falou assim, mas como assim? É você que escolhe? É você que avalia? Você acabou de orar, pedindo pra mim colocar uma pessoa aqui no teu caminho, tal. E agora você quer avaliar com os teus olhos, quem deve ou não receber? Ué, mas aquilo me incomodou tanto, Você sabe quando que eu fui sarar disso? Só quando eu peguei o litro de óleo, montei dentro do carro e fui caçar a mulher no bairro, cara. Eu achei a mulher lá na última rua do bairro lá, cheguei e falei assim, ó, Deus mandou trazer pra você aqui o óleo. Entreguei pra ela e fui embora correndo. E o coração fica em paz. Olha aí. Sabe por quê? Porque quem julga é o Senhor. Sim. Entendeu? Se você deu, se a tua mão direita deu, a esquerda não precisa ficar sabendo, você não tem que pensar o que essa pessoa vai fazer, ela e Deus. O importante é que naquele momento teu coração teve essa generosidade de poder dar. Agora não julga não, deixa isso para Deus fazer. Faça e não olha quem, só faça. Se te pediu, dê. Tendo para dar, dá. Eu já tive também experiência, eu já contei isso aqui no programa. E chegou 2 me pedindo água à noite. 2 homens. Falou, não quer dinheiro, não quer comida, mas quer água. Na porta da minha casa. Isso já estava à noite. Eu tinha acabado, já era umas 7 horas, eu tinha acabado de chegar em casa e ia tomar banho. Eu falei, não, eu vou arrumar água. Eu falei assim, arruma uns 2 litros para nós, que nós dormimos na praça e nós bebemos muita água de noite. Eu falei, não, eu vou lá arrumar. Fui lá, arrumei os 2 litros de litro. Deus te abençoe. Quando eu entrei no banheiro para tirar a roupa para tomar banho, a ficha caiu. Eu falei, mas peraí. O cara chega e pede água, não quer comida, não quer dinheiro, E aí eu pensei, falei assim, meu Deus, água para beber durante a noite. E vesti a roupa, falei, não, eu vou perguntar para eles, se mora ali em frente à padaria, eu vou perguntar para eles se eles querem comer alguma coisa, eu vou pagar. Deus tocou no meu coração de ajudar. Saí, irmão Guto, e procurei esses homens na cidade inteira. Montei na moto e andei nas praças, andei na cidade inteira procurando esses 2 homens. Não achei mais. Então quando Deus às vezes está tentando mostrar algo para nós, está nos provando o nosso coração, se nós somos capazes de ter esse coração generoso, de ter esse coração com a benignidade do Senhor, você não pode pensar 2 vezes porque você foi chamado para isso. Você não pode pensar em 2 vezes em auxiliar, em ajudar quem quer que seja, sem olhar. Não olha para a aparência, não olha por aquilo que ele tem feito. Mas se ele te pediu, você não sabe a necessidade dele. Talvez você está pensando que ele vai usar uma droga e ele vai comprar um alimento para ele alimentar, que ele não comeu às vezes. E talvez ele vai pegar o teu dinheiro também e vai lá para usar droga. Mas só que você está com a consciência limpa com Deus. E é isso que Jesus quer mostrar, quis falar e quer mostrar para nós, que quem julga é o Senhor.
Que nós somos chamados para abençoar, para ajudar, né? Então, se Ele colocou na tua mão, não é para você ficar ali agarrado com aquilo ali, não. Toda semente que o Senhor nos dá é para semear. Se você come ela não vai frutificar. Mas aquela que você plantar, certamente ela vai frutificar, né? Então, seja generoso. Seja generoso. O Senhor tem nos abençoado muito, muito, né? E a gente não pode se vangloriar em nada, em querer ajudar outras pessoas, em querer tocar trombeta, como diz a palavra, que você fez, que você fala para as pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Deus viu. Sim. E é só Ele que precisa saber disso. Sim, mais ninguém. Lá em Provérbios vai dizer que você, o que dá aos pobres, empresta a Deus. Então tem muitas pessoas que estão aí necessitadas, né, de um alimento, necessitadas de um abraço, necessitadas de uma palavra. E Deus te chamou para isso, para socorrer de qualquer forma, seja na necessidade financeira, seja na necessidade amiga, seja na necessidade de você estar falando do amor de Deus, seja na necessidade de você estar orando por essas pessoas. Às vezes a pessoa te pede apenas uma oração e às vezes você nem não ora para aquela vida. Não tem tempo. Não tem tempo. Você não tem tempo, você esquece. Por quê? Porque você ora só para tua casa, você ora só pela tua família, você ora só por você, você ora só para que tudo dê certo para você, né? E você esquece que Deus te chamou para você viver uma vida contrária, não pedir nada para você, porque já sabe a tua necessidade. Pede e não recebe porque pede mal, né? Pede para os seus próprios Tiago 4 deleites, vai dizer isso, seus né? próprios deleites. Então essa palavra, benevolência de Deus para com os homens, para conosco, para com seus filhos, benevolência, e ela vai gerar, essa benevolência de Deus vai gerar em nós esta generosidade. Sim. É um fruto do Espírito, né? Então você não precisa ter muito dinheiro no bolso, não. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes dizer essa frase, que você não precisa ter muito dinheiro no bolso, porque generosidade não é isso, você ter só dinheiro no bolso, não. Mas vai dizer a respeito de quanto amor você tem de Deus derramado no teu coração. Né? Então quando você tem amor de Deus no teu coração, esse amor pulsa sentimentos de misericórdia, a empatia. A compaixão, você se vê no lugar daquela vida e fala, peraí, mas se fosse eu que estivesse vivendo essa situação, se eu precisasse de uma mão para ser estendida para mim e não tivesse ninguém, e sendo que eu posso estender a minha mão e socorrer essa vida. Então no grande dia, irmão, isso é pesado, hein? No grande dia, lá em Mateus capítulo 25, Jesus vai apartar os bodes das ovelhas. Quem são os bodes? São todos esses que recusaram a fazer a vontade do Senhor, né? Aí ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, as ovelhas, e vai colocar a sua direita, a sua destra ali, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês foram me visitar, eu estive preso e vocês foram me ver. Aí você vai falar assim, Senhor, mas Senhor, eu nunca alimentei o Senhor não, eu nunca, né, visitei o Senhor no hospital, nunca vesti o Senhor, nunca fui lá na cadeia visitar. Tudo que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, não fizestes a ele, mas fizestes a mim. Aleluia. Né? E para os bodes, apartai-vos de mim e sejam lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger. Olha, é a palavra que o irmão Guto disse aí de Tiago 4,17. Se você sabe fazer o bem e você não faz, você está pecando. Seja generoso. Não é só dinheiro, não. Não é só você socorrer as pessoas aí com cesta básica, ajudar financeiramente. Não. Deus, Ele quer te usar com um propósito muito maior do que isso. Mas se você tiver condição financeira, socorra também. Porque não adianta você também chegar lá e falar, eu vou fazer uma oração também, só uma oração, e deixar a pessoa com fome lá, com a barriga vazia. Mas se acaso você não tiver condição de fazer a parte financeira, Deus sabe. Mas você pode fazer a parte espiritual.
Então ore com fé que o Senhor é poderoso para entrar com a provisão nessas vidas. Amém? A hora voou, Arão. A hora voa. Queridos, nós Hora queremos boa. agradecer imensamente a sua vida por essa oportunidade de estar junto com você aqui. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, teus negócios, e que essa palavra ela possa gerar fruto no teu coração, né? Que você dê voz a essa palavra. Permita com que o Espírito Santo trabalhe isso dentro de você e você genuinamente consiga revelar Cristo às pessoas através da sua vida, através das suas ações, né? Que Deus possa te abençoar. Nós agradecemos a você por isso, por essa presença aqui conosco. Amanhã tem mais Torre Forte, permitindo o Senhor. A pastora Fernanda vai estar aqui junto com vocês. Não perca não, divulgue, compartilhe, passe para todas as pessoas que você conhece. Seja um missionário, comece a fazer o bem. É isso aí. Amém? Amém. E lembrando, para não ficar, né, esquecido, você não é autossuficiente em tudo. Você sempre é dependente de algo. E a partir do momento que você é uma pessoa que é generosa para ajudar pessoas, para socorrer pessoas, Deus vai usar pessoas também para te socorrer. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.